Olá, boa noite. Sou o Dr. Eduardo Greco, pessoal que me segue aí. Bom estar com vocês novamente. Fazia tempo, né? A gente fazer uma livezinha. A gente vai falar um pouquinho hoje, a gente depois aí falar sobre o que a gente está o tempo todo, né? Trabalhando com vocês, que é a obesidade. A gente passou uma época numas lives muito boas sobre a Covid, passando algumas informações. E agora acho bem legal, a gente quis trazer aqui para vocês, com tanta novidade que a gente está tendo por aí, né? Balão de engolir, esse balãozinho novo, né? A nossa gastroplastia endoscópica cada vez mais consolidada. Então a gente tá aqui preparado para as perguntinhas. Estou vendo aqui a Martita, o Adib, meu grande amigo, Ericão tá aí acenando pra gente. Então a gente vai começar daqui um pouquinho com a nossa equipe multidisciplinar. A gente vai estar pela Endovita. Então aqui eu vou chamar. Vai ter hoje a participação do Dr. Murilo Dib, que é nosso cardiologista, a doutora Tereza Bonacéia, nossa endócrina. Nós vamos ter também a participação do nosso pessoal da equipe multidisciplinar, com a Raquel, a coach, com a Dani, nossa psicóloga, Angeliquinha Nutri. E já estamos aí entrando pela Endovita, doutor Tiago, meu sócio, meu amigo. Cuidou de mim recentemente, naquela paulada lá, né, Tiagão? O pessoal acompanhou, Aí. mas estamos aqui mandando nossa sutura aí, combatendo a obesidade. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Greco. Boa noite aí todo mundo. Eu vi que você comentou aí das novidades, né? Balão deglutível, né? Gastroplastia continua muito forte aí com bons resultados na perda de peso. E também nós vamos ter a participação aí da Tereza, endocrinologista, né? Que vai comentar sobre a nova medicação que foi aprovada pela Anvisa, né? O Wegovy, né? Então hoje tem bastante novidade aí na nossa live. Maravilha, Tiago. Estou te ouvindo super bem, você me escuta bem aí também? Tranquilo? Sim, tá ótimo. Imagem perfeita, tudo certinho. E antes de eu pôr o pessoal aqui, eu vou aproveitar de você, porque a gente vai fazer uma live só sobre o balão deglutível, o balão de engolir, nós estamos programando. E dá só um spoiler, né, Tiagão? Que é uma coisa bem legal. A gente com essa sutura nossa, já nossa mais de 1.200 casos, mas para aqueles pacientes que precisam perder um pouquinho menos, tem medo de hospital, dá um spoilerzinho de 1 minuto, Tiagão. Na verdade, o balão deglutivo é a nova novidade aí de 2023, né? Está aprovado já pela Anvisa, com resultados bastante animadores, e é o que você falou. O balão deglutivo ele não precisa ser colocado por endoscopia e ele não precisa ser retirado. Ele é engolido na presença, claro, do médico endoscopista, que é o médico especialista, né, em tratar aí a obesidade por técnicas endoscópicas pouco invasivas. E o grande sacada dele é que ele pode ser engolido na presença do médico endoscopista e não precisa ser retirado. Então, aquele paciente que tem medo aí do hospital, ou tem medo da anestesia, tem medo da sedação, ele pode, então, ter essa nova abordagem no tratamento da obesidade. E por que pelo médico endoscopista? Porque, claro, se ele tiver algum problema, não tolerar o balão e precisar ser retirado, ele precisa do médico especialista cuidando dele. Então, sim, o balão deglutivo é a novidade. Não precisa de endoscopia, não precisa de anestesia, mas deve ser colocado sempre pelo médico endoscopista. Legal, Tiagão. Tá o Alex aí assistindo a gente, Tiago, da nossa parceria, da SciTech, da gastroplastia endoscópica. Obrigado pela participação, Alex. O pessoal já está enviando pergunta. Então, eu vou convidar agora a Dani e a Angélica, nossa psicóloga e nossa nutricionista, para elas participarem aqui no nosso bate-papo. Eu vou vendo as perguntinhas, já está chegando bastante pergunta aqui. Oi, Angélica, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gé. Tudo bem, Gé? Preparada aí para o bate-papo? Preparadíssima. O pessoal que está assistindo, bastante gente, bastante paciente entrando aqui. Muita gente aqui já perguntando sobre as situações aí nutricionais. E a gente vai... Cadê a Dani? A Dani tá aí, já daqui a pouco ela aparece. Eu tô na briga com a minha câmera aqui. Ela aparece aqui. Enquanto isso, eu vou aqui com a Angeliquinha. E aí, né, Gé, você, a parte nutricional, a gente que trabalha com obesidade, o pessoal sabe da importância, né, da nutricionista. Olha lá, Dani. Oi, amiga. Boa noite, Dani. Agora cheguei. Boa noite. Boa noite. Bom vê-la. Obrigado aí pela disponibilidade. A Dani fica até
altas horas, a Angélica também, com os pacientes, aí o tempo todo é online, é presencial, né, Dani? Então ela conseguiu um encaixe para a live. Depois, se bobear, ela tem consulta para fazer. Mas aí a gente vai Não, bater hoje um papo. mais não. Que bom, que bom. Então, né, Gé, o que o pessoal sempre pergunta é assim, dá para suportar a dieta? Quem vai fazer o balão deglutível, quem vai fazer a gastroplastia endoscópica, porque o pessoal que está assistindo a gente é leigo, né? Então ele chega lá no consultório e fala, doutor, mas eu faço o procedimento. Não é um procedimento que te emagrece, né? O que te emagrece é a equipe multidisciplinar. É o apoio psicológico para aprender o que é fome, vontade de comer, um monte de situação. É o apoio da nutricionista. E aí a pergunta sempre que eles dizem assim, o que eu vou comer? Então assim, Gé, o pessoal vai fazer a sutura endoscópica, vai colocar o balão, vai sobreviver? Como é que é a dieta assim, rapidinho, né? A gente tem a live aqui, pílulas rápidas. Com certeza vai sobreviver, não vai ser fácil, e aí por isso, nesse momento, o apoio da Dani para estar trabalhando em conjunto, ele é fundamental. A consulta pré-procedimento, ela é fundamental por isso, né? Para o paciente ele ter o entendimento do que vai ser essa dieta depois, para ele se organizar no melhor momento para estar disposto a fazer todas aquelas mudanças, né? E aí ele vai passar por uma sequência de fases de consistências de dieta, né? Então, dependendo do procedimento, existe um tempo específico dietoterápico para cada procedimento, mas ele vai ter que passar nas fases de dieta líquida, dieta cremosa, dieta pastosa, depois a gente entrar numa dieta branda. Então, é todo um processo gradativo que é importante tanto do ponto de vista de adaptação do balão, de adaptação e cicatrização da sutura gástrica, e principalmente para ele também entendendo essa necessidade da mudança dele, né? Desse momento para criar novos hábitos. Então, que é fácil, não é, porque ele acha que ele vai fazer o procedimento e vai acordar magro no dia seguinte. E a gente sabe que é um processo difícil, principalmente aí, acho que o primeiro mês. E aí esse suporte que a Dani faz em conjunto é muito importante, né? Para ele conseguir identificar o que é a fome emocional, do que é a fome física, de como a gente vai controlar esses gatilhos de ansiedade dele. Então, sobreviver ele vai, e depois do primeiro mês, no começo eles brigam muito, né? Querem sair logo da dieta, mas depois, quando eles começam a ter um ritmo de perda de peso menor, eles até pedem para voltar para a dieta mais difícil. Então, realmente é uma dieta que vai ajudar a ter o resultado. Então, ela vai ser importante tanto para o procedimento ter um resultado efetivo de cicatrização e adaptação, e principalmente para essa perda de peso aí duradoura. Legal. A Fernandinha aqui, ó. A Fernanda escreveu aqui, ó. Escreveu, Tiagão, sobrevivi. Nossa paciente está acompanhando. É para as pacientes ficarem tranquilas que dá para encarar a dieta, né, Tiago? É muito importante, né, o suporte da nutricionista, da psicóloga, da coach, de toda a equipe multidisciplinar, né, do personal trainer, de todo mundo para ajudar nessa questão. Eu peguei aqui para mostrar, esse aqui é o balão deglutível, tá? Legal. Dá para todos ver aí o tamanho da pílula, né? Então o paciente vai deglutir essa cápsula e depois lá o médico endoscopista vai insuflar o balão e ele vai ficar assim dentro do estômago, né? Então, na verdade, esse é o balão deglutível. Mas não é o fato de ser deglutível que não tem a necessidade, por exemplo, da Angélica, da Daniela, nesse acompanhamento do paciente. Né, Dani? Como que é feito esse acompanhamento do paciente? A gente sabe que alguns pacientes têm uma restrição de ir ao psicólogo ou acham que não precisam ir ao psicólogo, né? Mas depois que fazem a primeira consulta, iniciam uma terapia, eles gostam e depois continuam após o tratamento. Então, como que você faz essa abordagem do paciente para motivar ele, para mostrar a importância do tratamento e acompanhamento psicológico, que não é só dieta, não é só Eduardo Greco, não é só procedimento de balão deglutivo, na verdade é um conjunto de eventos que a gente precisa proporcionar para esse paciente. Uhum. Exatamente. Gente, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Eu espero ser bem clara. Se alguém precisar de algum esclarecimento também depois, estou disponível para conversar com todos, né? Então, o que seria o acompanhamento psicológico no meio disso tudo? Existe, sim, essa resistência, né, do paciente participar da terapia, porque a terapia a gente sabe que ainda assim tem aquela imagem de, né, eu não estou descontrolado, eu não preciso, eu sei o que eu estou escolhendo, eu sei o que eu quero fazer, eu sei que agora eu quero emagrecer.
Só que, normalmente, o que a gente trabalha com o paciente não é a perda de peso, mas sim porque que muitas vezes eu não consigo manter as perdas de peso que a gente consegue conquistar. Porque quando uma pessoa ela chega para fazer esse tipo de procedimento, inúmeras dietas já foram feitas, várias tentativas, né, de perdas e reganhos existiram aí no meio. Então, a gente trabalha todo esse processo, a gente busca, junto com o paciente, tentar entender se existe algum fator que seja até psicológico, emocional, familiar, que esteja caracterizado nesse paciente e leva esse paciente a ter situações repetitivas de comportamento e o pior, muitas vezes inconsciente, né? Que aquilo acontece e ele vai voltando comportamentos antigos e quando ele se dá por conta do ganho de peso, aí ele começa a fugir da equipe multidisciplinar, da balança, da dieta, porque ele tem aquela dificuldade emocional de reconhecer que por algum motivo ele está tendo ali uma fragilidade, vamos dizer assim, que não é a conquista. Então, a gente trabalha tudo isso. Então, a gente vai buscar, junto com o paciente, interpretar esse histórico que pode estar envolvido ou não nesses reganhos de peso e, principalmente, a fase até que a Angélica falou, né, de várias dietas. Então, a gente acompanhar junto com o paciente, às vezes isso é muito interessante, a gente entender a identificação do paciente, que tem paciente que passa de uma forma muito tranquila e tem pacientes que sofrem muito emocionalmente em ter que lidar com alguns tipos de processo e mudanças de comportamento. Então, é isso que a gente precisa trazer e ir ajustando e mostrando para o paciente ali os benefícios que isso tudo está trazendo mediante a todo o processo ali de angústia, de tirar aquele prazer emocional que muitas vezes é o comer. Rogério, como é que é essa evolução do seu paciente, né? Então ele teve aquele primeiro impacto, recebeu a notícia, começa com aquele susto da dieta, depois ele tem um acompanhamento. Como é que você programa esse acompanhamento? É todo dia, toda hora? Como é que é mais ou menos para o paciente que está em casa entender, bom, como é que vai ser? Tudo bem, fiz o procedimento, e aí como é que eu vou estar com a Angélica? Como é que ele vai desenvolver o restante do tempo com você? O que a gente sempre orienta, tanto no balão convencional, balão deglutível ou mesmo a gastroplastia, que é importante ele ter 6 meses inicialmente de um acompanhamento nutricional, que é o período ideal para ele fazer as novas mudanças, né? Então, a gente acaba fazendo consultas mensais para fazer a troca dos planos alimentares, para entender a perda de peso, avaliar os resultados, avaliar o funcionamento do intestino, adaptação às novas consistências e trabalhar esses primeiros 6 meses para ele ter uma perda de peso mais efetiva. E a maioria dos pacientes que acabam aí tendo essa maior adaptação, essa maior adesão, eles acabam muitas vezes até mantendo esse acompanhamento depois a mais longo prazo para um processo de reeducação ou para um processo de transição de redução de gordura para um ganho de massa muscular. Mas é muito importante que quando ele decida fazer o procedimento, ele tenha essa consciência de o acompanhamento multi, tanto meu e acredito que da Dani também, que os primeiros 6 meses são fundamentais, que é o processo que a gente precisa, um tempo que a gente precisa para fazer essas mudanças, né? Na nutrição a gente trabalha com consultas mensais, mas claro que a gente vai dando todo o suporte o tempo todo, né, para esse paciente, mas não tem a necessidade de fazer como a Dani, né, que normalmente faz uma terapia semanal, porque a gente Vem não perguntinha consegue... no WhatsApp lá toda hora. Posso comer isso aqui, doutora? Tem uma festinha amanhã? Deve ter, né? Isso. Gente, amanhã tem uma festa, como é que eu faço? Isso, o WhatsApp, ele é bomba o dia inteiro, né? Então, a gente fala que a gente faz efetivamente esse controle rígido uma vez por mês para reavaliação, mas o contato, ele é quase que diário, principalmente no começo, né? E aí tem muito... A Dani, por exemplo, faz terapia normalmente semanal. Na nutrição, essa prática não vale a pena, porque a gente não vai trocar a dieta toda semana, porque não tem sentido metabolicamente falando. Mas esse suporte é o tempo todo, né? Mas é importante que ele tenha essa disponibilidade de que não é somente passar com o Dr. Tiago, passar com o Dr. Eduardo, fazer o procedimento e depois a gente não se fala mais, né? Então, ter esse entendimento de que mensalmente ele vai precisar ter essa consulta, ele vai precisar rever o plano alimentar. Às vezes vai ter momento que a gente estava evoluindo e ele tem algum tipo de intercorrência, algum desconforto, e às vezes a gente vai precisar dar um passo atrás, segurar um pouquinho a dieta
para ele ter uma boa evolução, mas é muito característico esses primeiros 6 meses aí de um acompanhamento mais frequente. Legal. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, que serve para a Angélica e para a Dani, até para a gente, né? Você orienta o paciente a se pesar com qual frequência e se esse é o único parâmetro que a gente usa, né? Eu vou dar um exemplo porque eu até quero saber a resposta. Ontem eu me pesei e eu vi que eu tô com sobrepeso, 25,8. Eita, Né? Tiagão, vamos pôr o balão. É, Vai engolir o balão amanhã. Vai engolir o balão amanhã. tinha achado um pouco Não seja por isso. né? Voltei de férias, tudo, e eu tinha achado um pouco diferente, aí eu fui pesar. E aí, pela surpresa, eu já estava 2 quilos acima e isso já era sobrepeso. Então, Angélica, depois a Dani comenta se isso atrapalha do ponto de vista psicológico, o paciente ficar se pesando, mas eu particularmente acho importante. Aí queria ouvir a opinião de vocês. E aí, Dan? Tá. Posso? Pode, Dan. Tá, então vamos lá. Eu, particularmente, eu sou a favor, tá? Vamos ser realistas aqui. Não é aquela coisa que eu coloquei um balão, fiz uma bariátrica, eu fiz uma gastroplastia e fico pesando todos os dias para ver como, o que mudou ali, né? Em menos de 24 horas. Mas eu aconselharia, sim, um processo de pelo menos de 15 em 15 dias. Essa questão do peso. Por quê? A gente tem que ver a balança como nossa parceira. Então, a gente ter uma noção que é melhor a gente ter a consciência de que a gente ganhou uns 2, 3 quilos, que é muito mais fácil a gente corrigir do que realmente a gente, quando percebe que a roupa está um pouco mais apertada, aquele desconforto, a gente vai fingindo que nada está acontecendo, e no dia que você precisa ir num médico, fazer um exame, alguma coisa, é quando você vai descobrir às vezes o peso que realmente está sendo real naquele momento e aquilo gerar um impacto psicológico muito grande. Porque eu já tive casos de pacientes que falam para mim, eu devo ter engordado uns 2, 3 quilos. Você se importa de se pesar para a gente ver? E está 15 quilos a mais do que ele imaginava. Então, isso é bacana para a gente poder trabalhar a realidade em que o paciente se encontra. Então, eu sou a favor de pesar, sim, pelo menos de 15 em 15 dias, até para ir acompanhando essas mudanças. E se eu tiver algum comportamento diferencial, porque foi final de ano ou porque teve uma festa específica, a gente entender qual foi o comportamento que nós tivemos e qual foi a consequência que aquilo ocorreu com o nosso organismo. Legal, Gê. O que você acha disso, Gê? Fala pra gente e depois já emenda aí Pode falar um pouquinho aí, Gê. Hoje, quando a gente fala da parte nutricional, né, da avaliação nutricional, os estudos eles são bem, bem diferenciados, né, de como fazer essa abordagem da pesagem para um paciente obeso, né? Então, dependendo do perfil da obesidade, a forma de você não constrangê-lo. Então, muitas vezes hoje na prática, a gente, por exemplo, quando trabalha com obesidade hoje, já quase não pratica fazer circunferências. Por quê? Muitas vezes o paciente ele tem uma circunferência mais acentuada e é difícil de você fazer a circunferência. Em outros momentos ele ainda não se sente confortável pelo toque tão próximo. Então, né, nesse quesito de avaliação nutricional, a gente vai avaliando muito dentro do grau de obesidade e dentro de quanto o paciente vai se sentindo confortável. Então, o ideal é a gente começar trabalhando mesmo com o peso. E aí, o que eu sempre oriento, pelo menos uma vez por mês, quando ele vai fazer a consulta, a gente vai fazer essa pesagem. E de acordo com a fase da dieta, a gente vai encurtando esse tempo. Então, é claro, quando ele está na dieta líquida, ele está perdendo peso rápido. Então, ele quer subir na balança de manhã, de tarde, de noite, ele está motivado. Só que depois de um tempo, naturalmente, acontece um efeito platô. E aí, quando ele sobe na balança e fala, meu Deus, não perdi nada, eu não estou comendo, ele entra em desespero. Então, normalmente, o que eu tento orientar? Vai pesar em casa no máximo uma vez por semana. Então, a gente vai determinar, toda segunda-feira é o dia da pesagem. E uma vez por mês, quando a gente for fazer a troca de dieta, a mudança do plano alimentar, a gente vai fazer o cálculo daquela perda mensal. Outros pacientes que já estão numa fase, às vezes, mais evoluída, 4, 5 meses, começaram a dar uma estagnada do peso e a gente começa a perceber, tá fugindo da balança, eu já faço assim, você vai pesar toda semana e você vai me mandar foto da sua balança. Então, mesmo que a gente vai fazer a consulta uma vez por mês, eu vou te ajudar a te monitorar. Então, acho que vai dependendo muito de caso a caso, mas
de forma geral, uma vez por mês, com toda certeza. E aí, além do peso, naturalmente, a gente vai avaliando se é um paciente que tem critério para fazer uma bioimpedância, ou às vezes ele está numa fase de muita retenção de líquido e aquele exame não vai ser tão fidedigno, então talvez não seja legal. Então, a gente vai trabalhar mais a bioimpedância numa fase mesmo de ganho de massa muscular. Então, a gente vai avaliando bem individualmente. Legal, já acho que é isso aí, né? A gente vê que essa é a importância. Tem muita gente aqui já que manifestou que agora a balança virou amiga, porque vai perdendo peso, então é legal subir nela e ter esse acompanhamento com vocês, né, Gé? Eu vou pedir, já vou trazer agora para a nossa live a Raquel. Vou deixar a Dani ainda um pouquinho com a gente. Fica por aí, já que vai ter umas perguntinhas. Talvez pro final a gente volte com você. Vamos ver o nosso tempo aqui. Para você ver, né, Tiagão, como passa rápido, né? Então agora a gente vai ter que programar essas lives aí quinzenal. Nós vamos fazer uma programação com a equipe. Aí a gente individualiza. E acho que hoje a gente dá esse primeiro impacto novamente para o pessoal que acompanha a Endovita. Nós vamos rodar. Então, já vou chamar a Raquelzinha no seu lugar por enquanto, tá bom? Obrigada, e aí você daqui um pouquinho vem. Boa noite, obrigado, Jess. Você fica por aí, daqui agora é vocês duas aí. Vamos ver se a Raquel entra. Deixa a Jess sair. Então vamos continuar aí com a Dani. Tá, não, vamos junto. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser fazer alguma pergunta. E o que eu sempre falo, né, Dani? Você me ensinou isso com meus pacientes, o que eu pego, né? O que é fome e o que é vontade de comer, né? Então, eu ensino para o paciente. Vai ter fome? Claro, fome é uma coisa fisiológica. Então, você vai ter uma fome. Sim. E a partir de um certo momento, você come uma colher de gelatina espetacular. A fome vai embora. Só que a vontade de mastigar um tomate, comer um brigadeiro, permanece. Como é que você trabalha um pouco disso? Boa noite, Raquel. Tudo bem? A Raquel é nossa coach de saúde. Ela faz um trabalho do ponto de vista comportamental. Ela mesma se expõe, mas ela já foi a minha paciente, minha e do Tiago, aqui da Endovita. A gente fez a gastroplastia endoscópica. Quem acompanha ela vê o antes e depois. E a partir disso ela virou uma paciente, mas virou a nossa coach dos pacientes, que é montante. Eu vou pedir, a Dani vai falar um pouquinho da fome e vontade de comer. E aí eu já entro, o Tiago já vai entrar contigo aí. Vai lá. Tá bom. Então, eu trabalho sim isso, eu acho que é um dos fatores muito importantes, porque muitas vezes o paciente ele associa sempre a fome. Mas quando ele começa a parar para observar realmente o que é a rotina dele, qual é o costume que ele tem do dia a dia, ele vai perceber e vai entender que muitas vezes não é fome, é vontade. E principalmente quando o paciente ele faz o procedimento. Então, na sequência, ele consegue ter uma compreensão mais ampla do que realmente é a vontade e a fome, né? Porque ele vai entender que realmente eu não sinto fome, não preciso comer, isso aqui para mim é o suficiente, mas a mente, os pensamentos, os desejos, eles estão lá aguçados, querendo comer alguma coisa. Porque foram hábitos que foram criados, né, durante toda uma vida, que às vezes a gente vai usando aquilo como zona de fuga, muitas vezes de rotina, questões emocionais. Então, isso tudo também a gente trabalha com um paciente para a gente identificar cada personalidade, cada perfil. Porque tem pacientes que às vezes vai ter um histórico de situações emocionais que viveu na vida e usa a obesidade como um ato de proteção. Então, quando emagrece, sofre também um impacto, né? De lidar com a questão de assumir uma identidade de ser magro, embora esse era o meu maior desejo. Então, a gente vai trabalhando toda essa questão aí da onde eu carrego essas vontades, aonde essas vontades estão relacionadas e o que a gente pode ir transferindo e abrindo mão de algumas coisas, o que o pessoal para passa não aqui, gerar. né? É ansiedade, o pessoal apontando aí, exatamente. E aí, Tiagão? Muito. E hoje em dia está maior o número, a crise de ansiedade. Só que cresceu nos últimos anos, né? Isso aí vai ter aí um resultado pós-pandemia, né? Isso aí não vai ter muita saída. Raquel, um fato interessante é que, assim, se a gente pensar, sei lá, 2015, 2014, a gente praticamente não ouvia falar em coach nessa atividade, nesse papel que ela tem na obesidade e até mesmo em outras doenças. Queria que você explicasse para a gente qual seria o papel fundamental da coach. Hoje a gente sabe
que menos de 50%, então de 40% a 50% dos pacientes passam com o médico, com a psicóloga, com a nutricionista e com a coach. E a gente percebe melhores resultados quando a gente reúne todas as especialidades. Então explica para a gente, explica para o público qual que é o papel da coach nesse contexto, por exemplo, da obesidade, do balão intragástrico, do balão deglutível, da gastroplastia endoscópica. Qual que é o papel, Paulo? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Primeiro eu vou falar que ninguém emagrece, né? Quer emagrecer para ficar mais saudável ou ter mais qualidade de vida, né? A gente precisa de um propósito para poder tornar isso eficaz e efetivo na nossa vida. Então, o coach, ele veio com mudanças da ciência do comportamento, para ajudar a pessoa a fazer o que ela precisa ser feito todos os dias, né? Qual que é o propósito de eu querer ser mais magra, né? O que eu vou fazer quando eu estiver mais magra? Então, assim, tem que ter um grande porquê por trás desse processo aí. E o que a gente vê hoje, eu vou falar um pouco sobre o coach. O coach é uma prática clínica hoje, que já tem mais de 150 artigos clínicos randomizados, mostrando a efetividade desse tratamento, na obesidade e também nas doenças crônicas. Por isso que no Brasil, hoje, a gente já tem algumas instituições hospitalares que fazem uso do processo do coach, né, para manejo de doenças crônicas. Quem se beneficia com esse tratamento? Pessoas saudáveis, que querem melhorar algum ponto ali do seu estilo de vida, pode ser atividade física, pode ser o sono, pode ser a alimentação, pode ser a ansiedade, algum ponto que ela não conseguiu ali fazer essa virada de chave sozinha, ou também aquelas pessoas com doenças crônicas já diagnosticada que precisa fazer uma grande mudança no seu estilo de vida. Então, a base, né, desse tratamento é na medicina do estilo de vida, na mudança de comportamento. Porque a gente hoje tem várias técnicas aí, tem vários remédios, várias cirurgias, balão, para ajudar a gente nesse estímulo inicial. Mas o que vai fazer a gente realmente manter são os comportamentos, são os hábitos. E é a parte mais difícil de ser mudada. Exatamente. E a Raquel, né, pegou essa fase que eu acho muito legal. Cuidamos de um paciente de 300 e tantos quilos, né? E ela traz muito isso que é da rotina. Eu vejo a alegria dos pacientes de mudarem o dia a dia, né? Então a Dani tem esse aspecto psicológico dela, que ela pontuou muito bem. E a Raquel vem nessa soma que é isso, né? Até o jeito do cara se vestir, né, Raquel? A roupa, começar a mudar. A gente vê muita pessoa que emagrece e continua com aquelas roupas largas lá, porque não vê a imagem corporal e tá falando, não, tá na hora de você pôr uma roupa mais justa, tá? Então acho que esse trabalho que você desenvolve também é uma coisa bem interessante. Não deixar o cara sair da linha, né? Então, vivemos altos e baixos com aquele paciente e hoje ele está com 170 quilos, voltou a ter emprego, é uma coisa maravilhosa. Dani, eu vou trazer a Tereza aqui para a live, viu, Dani? Você fica na área, porque tem as perguntinhas para você. Fica por aí que enquanto eu convido a Tereza aqui. Tá bom, gente. Se precisar, é só chamar que eu estou por aqui. Mas foi muito importante, né, Dan? Porque eu acho que o Thiago posicionou que é essa questão da gente... Passa parar de ter medo, né? Então, passei, doutor, eu preciso ir na psicóloga. Vai. Doutor, eu tenho a minha psicóloga. Eu falo, esquece. A Dani é especialista em obesidade, trabalha com a gente há 17 anos, já cuidou de mais de 5.000 pacientes. Você vai ouvir ela. Aí, depois que tá com você, não quer largar mais. Depois que tá com você... E eu fico muito grata, realmente, porque a ideia realmente não é julgar, né? Não é apontar o dedo para o paciente, né? E só dizer das falhas, mas sim acolher esse paciente, cuidar desse paciente e trabalhar em parceria com ele naquilo que ele procura, que é sempre uma melhora de qualidade de vida. Parabéns. Obrigado, viu, Dan? Então, eu vou pedir para você sair um pouquinho. A Tereza entra aí. Beijo, valeu. Tá, gente. Até. Tchau, tchau. Vou sair aqui. E, Raquel, você está conseguindo hoje, com esse também online, essa vida, como é que você está conduzindo com seus pacientes o seu dia a dia, né? Como é que você está conseguindo se organizar para ter esses pacientes ao seu lado? Edu, a telemedicina veio hoje para auxiliar muito, né? Eu tenho pacientes tanto aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro e no mundo. Então, veio para aproximar a gente cada vez mais desse paciente, dando o suporte que ele precisa para o combate da obesidade, que é uma doença tão complexa, né? E não é falta de caráter, e não é falta de vergonha na cara, sim, é uma doença e a gente precisa
tratar de forma multidisciplinar. Exatamente. A Tereza acho que vai entrar agora aqui. Tinha dado um probleminha na conexão, acho que agora vai. Deixa eu aceitar ela aqui. Edu, posso complementar na minha fala enquanto ela entra? Isso, por favor, por favor. Quando o paciente chega no meu processo para tratar comigo, o que eu trabalho com ele? Duas coisas muito importantes que eu falo como grande mineira, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Onde que eu estou agora no meu processo de autocuidado, né? O que é importante para mim, né? Como que eu estou no meu estilo de vida? Como que eu estou fazendo meus sonhos, minhas aspirações? É uma expansão de consciência e de autoconhecimento sobre si mesmo. A partir daí, a gente trabalha a sua visão de bem-estar, né? Para onde que ele quer ir, né? E é importante a gente ter essa visão de bem-estar sempre perto da gente, de uma forma mais concreta. Uma carta, uma foto, no celular, no computador, para aquele dia mais difícil que o paciente não quer fazer o que é preciso, ele ter essa visão aí para lembrá-lo. Por que ele está indo para a academia? Por que ele está fazendo melhores escolhas? Né? Por que ele está fazendo higiene do sono? Por que ele está controlando a ansiedade? Então, ter essa visão de bem-estar ajuda ele a continuar no caminho aí no seu processo de autocuidado. Maravilha. Isso é bem Pode falar, importante. Tiagão, pode falar, Tiagão, que eu estou chamando a T aqui, está com algum problema na conexão. Talvez eu coloque o Murilão aqui e a gente já chama ela de novo. Vai lá, Tiagão. A Tereza aqui entrando também. A Tereza é endócrina, ela mexe com a parte metabólica dos pacientes, mas enquanto ela não entra, é importante a gente explorar um pouco mais a Raquel, porque, na verdade, coaching é mais comum a gente ouvir falar nas grandes cidades, está crescendo em cidades pequenas, tem cidades do Nordeste, que às vezes eu, o Eduardo, vamos visitar e que ainda não tem o especialista lá tratando disso, e aí entra a medicina à distância, que é o que você também trabalha. Então, como é que é a formação do coaching? O que ele precisa estudar? Existe um curso específico? Como que é esse processo que você pode orientar aí? Às vezes, muitas pessoas que estão nessa live que não sabem exatamente qual é esse caminho para você poder ajudar os pacientes. Tá. O profissional, o coach, né, hoje não é regulamentado como uma profissão aqui no Brasil e como em alguns países, mas já está em trâmite aí um projeto de lei para isso. Eu preciso ter uma formação prévia na área da saúde para que eu possa tratar esses pacientes com doenças crônicas. Então, aqui não tem nada que a Raquel acha ou que ela supõe, não. É tudo baseado em ciência, né? E você precisa de uma formação prévia para que eu possa estar falando com meus pares, com a equipe multidisciplinar, sobre doenças crônicas, e para que eu possa dar esse suporte para o paciente. A formação de coach, a gente tem um código de ética, que é o do Borges, que é internacional, é americano, né? E que a gente tem um limite de atuação. Então, o coach ele não veio para tomar o lugar da Nutri, da psicóloga, ele veio para agregar, né, e para somar nesse tratamento, para ajudar na mudança de comportamentos, de hábitos, que é a parte mais difícil no combate aí da obesidade. Acho que o coach, Maravilha, Raquel. né, ele dá uma alinhada em todo o processo aí de perda de peso, né? Ele consegue agregar todas as especialidades e alinhar o caminho do paciente, que é o mais difícil, né? Senão ele se perde. E o coach ele é baseado, o Tiago, na medicina do estilo de vida, né? Que é a base, que a gente sabe. A gente está deixando de fazer muito óbvio, né? Todos os dias, e o óbvio precisa ser dito, né? E a gente está buscando fórmulas mágicas. E eu gosto de falar com o meu paciente assim, não tem fórmula mágica, não tem milagre. Tem trabalho baseado em evidências científicas, que no começo é um trabalho muito profundo, né? De autoconhecimento, de descoberta de si mesmo, e que muitas vezes você vai tocar em lugares ali que até então você não teve tempo para olhar. Legal, Raquel. Então, obrigado. Murilo entrou. Raquel, vou pedir, você vai sair um pouquinho. Eu vou tentar colocar a Tereza aqui para o bate-papo. É um prazer sempre te ver. Você que cuida dos meus meninos lá. Brigadão, viu? Obrigada, gente. Beijo aí, Emi. E aí, Mu, boa noite, tudo bem? Boa noite, Edu. Boa noite, Thiago. Boa noite, todo mundo. Murilo Tudo bem? todo mundo sabe. Murilo é meu cunhado, foi meu colega de turma. Estamos sempre juntos, cuida de mim também. Murilão, cardiologista nosso.
Então, é o que faz os nossos pré-ops para gastroplastia, para balão. Então, a gente quis convidar o Murilo, que está lá com a gente também na equipe. Eu acho que é importante, né, Mu, para o pessoal entender. Ah, é só um procedimento endoscópico, é uma endoscopia, doutor. Para que eu preciso ir no cardiologista? Tem risco, não tem risco, mas não é só avaliação pré-op, né, Mu? Fala um pouquinho para a gente aí desse seu papel com a gente. Boa noite. Legal. Boa noite. Bom, só você para me fazer participar de uma live, né? Então estamos aqui falando sobre isso. A avaliação para qualquer procedimento, ela sempre requer uma análise do procedimento em si e do estado de saúde do paciente. A facilidade da gastroplastia endoscópica é um procedimento muito simples do ponto de vista de tempo de cirurgia, de anestesia, não requer nem menos uma internação. Nem por isso faz do procedimento ou da avaliação menos importante, porque o que a gente precisa entender é que a condição de base, né, então a obesidade, ela traz consigo uma série de outras doenças juntas, associadas muitas vezes. E isso, por si só, pode acarretar num risco maior para o paciente. Basta, eu não vou me estender aqui não, mas basta entender assim, a principal causa de morte em obesos são as doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, não só no pré-operatório, mas depois, para que esses riscos sejam minimizados e até eventualmente revertidos sempre que possível. Então a gente acaba trabalhando junto, né? Quando vocês tratam a obesidade, vocês ajudam o meu trabalho, porque esse paciente vai ficar muito mais saudável e muito mais fácil o manejo das eventuais outras comorbidades que ele venha a ter. Muito bom, Murilo. Você falou da avaliação pré e também um pouco do pós do paciente. E o paciente começa a perder peso e ele também, às vezes, tem uma queda da pressão quando perde peso. Ele usava antihipertensivo, agora ele está na dúvida se deve continuar ou não. Existe uma relação, então, entre a perda de peso e a melhora da hipertensão, por exemplo? E quando que seria uma avaliação pós-recomendada? Em quanto tempo você acha que deveria voltar? Por exemplo, em 2 semanas, quando perder 10%, quando sentir alguma coisa, mais como exemplo, assim, para a gente nortear a conversa. Legal, Thiago, muito bom você ter perguntado isso, porque eu escuto isso sempre. Porque o paciente hipertenso, ele acaba tendo um estigma de que ele vai ter que tomar remédio a vida inteira. Ele escuta isso, poxa, não posso parar nunca mais. E a obesidade é uma das poucas situações que, quando revertida, pode fazer com que a pressão se normalize quando ela vem a ser a causa da hipertensão. Então, respondendo a sua primeira parte da pergunta, sim, é possível, ao reverter o quadro de obesidade, que a pressão se normalize. Geralmente, a gente cuida disso ou trata dessa questão em degraus. A cada 5% de perda de peso, o paciente geralmente ele está num degrau melhor no que diz respeito ao controle dos seus fatores de risco, o seu estado metabólico, o seu estado de saúde de forma geral. Então, respondendo essa última parte, a cada 5% de perda de peso, a gente tem que reavaliar as medicações. A gente tem que reavaliar o status metabólico para conduzir e fazer os ajustes necessários. Se a gente pudesse ter um número aí, né, com mais de 15% de perda de peso, se a causa da hipertensão, no caso aí específico de hipertensão, era a obesidade, geralmente o quadro se reverte. E o mesmo acontece, por exemplo, no diabetes, que é uma pergunta que eu vou fazer para a Tereza. Como que a gente avalia a hipertensão e o diabetes? Ele perde peso, ele melhora o diabetes, ele melhora a hipertensão, a gente vai mudando a medicação dele e vai administrando esse paciente. Então, 5%. Em geral, nos procedimentos endoscópicos, né, Greco? Balão gástrico, gastroplastia, em pacientes que fizeram plasma de argônio para tratar uma cirurgia prévia da obesidade.
eles perdem 5% rápido, né? Tipo assim, 1, 2 semanas. E aí já seria, então, indicado a gente encaminhar ele para você reavaliar, encaminhar ele para você conduzir esse paciente, certo? Perfeito. Para o diabetes, a regra se aplica da mesma forma, talvez a Tereza vai dar detalhes maiores sobre isso, mas sim, né, acho que a gente pode listar, né, algumas doenças que são muito comuns, né, na obesidade. Acho que hipertensão e diabetes, sem dúvida, são as mais comuns, mas hoje em dia vem crescendo muito a questão da apneia do sono, talvez não porque a incidência da doença esteja aumentando, a prevalência no caso, mas porque o diagnóstico, né, se tornou muito mais fácil de ser realizado, e também a pesquisa por parte dos médicos com relação a esse problema que é muito, muito frequente em obesidade e que acaba, de alguma forma, também interferindo negativamente em níveis de controle de pressão e também em níveis glicêmicos, em perfil metabólico. Então, é uma comunidade que hoje se olha muito para ela e se busca o tratamento, e tratar a obesidade muitas vezes é o melhor tratamento. Eu estou vendo aqui a Tereza, está com alguma dificuldade. Pedi para ela sair da live e entrar de novo. Aí eu te convido, Tê. Às vezes você está me pedindo para aceitar, eu estou te convidando. Acho que a gente está se cruzando os pedidos aqui. E ela já entra aqui. Que é importante, né, Tiago? Tem uma medicação nova. A gente hoje, quando os pacientes chegam no platô, a gente trabalha junto com a Tereza, a gente hoje usa, né? Usa o Ozempic, usa a Saxenda, né, Tiago? Tem um remedinho novo, você já pode dar uma... A Tereza vai tentar sair aqui de novo. Mas o que a gente tem de novidade aí, Tiagão? Então, só voltando a uma questão que o Murilo comentou, que é do distúrbio do sono, né, da apneia do sono, e muitas vezes ele até acha que tem uma relação com a obesidade, mas ele não sabe a importância que isso tem no tratamento da obesidade, né? Uma pessoa que dorme mal, ela acorda cansada, ela tem um metabolismo alterado, ela não tem vontade ou força para realizar exercício físico, né? Então isso prejudica muito. Não vou falar que é rotina avaliar o sono do paciente para os tratamentos endoscópicos. Deveria ser a rotina, mas hoje ainda não é. Isso está mudando, né, Murilo? Qual que é a técnica que tem hoje, simples, né, que o paciente não precisa dormir numa clínica, por exemplo, para avaliar isso, né? Hoje é muito mais fácil avaliar. Exato, hoje é mais fácil, porque o exame tradicional, né, a polissonografia é feito em laboratório, cheio de fios, é bastante incômodo para qualquer um dormir no laboratório, ou seja, um ambiente que não é o seu ambiente normal, com uma série de conexões ali. Hoje em dia existem aparelhos portáteis que a pessoa dorme em casa com alguns sensores acoplados, né, onde é possível medir aí os movimentos respiratórios, onde é possível medir a oxigenação, né, saturação de oxigênio, e com isso o diagnóstico se torna muito preciso para essa doença que é a apneia obstrutiva do sono. Então ficou mais fácil, né, Tiago, as pessoas também fazerem o exame, porque existem hoje opções melhores, né? Isso ajudou bastante, né? A gente tem começado a indicar bem mais, né, a polissonografia ambulatorial, que o paciente faz, na verdade, em casa, né, leva o aparelho e depois só traz o resultado e é avaliado por você e por médicos especialistas. E, na verdade, melhora bastante, né? Começa a perder peso, a pessoa já refere que melhora o sono, né? Claro que não é no dia seguinte, mas 10, 15 dias após, quando tem uma perda de peso entre 5% e 10%, melhora bastante o sono. Isso facilita muito a disposição, muda a vontade dele, a forma como ele trabalha. Então, a gente tem abordado bastante isso, e claro que você é que cuida disso aqui na Endovita, então essa explicação sua e essa força que você dá aos nossos pacientes é muito importante. O Greco tinha perguntado, né, sobre o IGOV, né? É o IGOV, o novo, né, Tiagão? O IGOV é uma medicação, é um nome comercial, né, de uma droga chamada semaglutida, que, na verdade, ela já era utilizada no Brasil para o tratamento do diabetes, né, a semaglutida, mas na forma chamada de Ozempic, né? Elas são muito semelhantes, o IGOV e o Ozempic, o que muda é a concentração. É uma concentração maior e ela é destinada para o tratamento da obesidade
e principalmente nos Estados Unidos, né? É uma medicação que ela foi aprovada no Brasil entre 2022 e 2023. Então, a semaglutida, né? Não o nome comercial igual, mas a semaglutida, nessa forma específica, numa concentração maior que ela é injetável. Injetável uma vez por semana. E quando ela está em alta concentração, ela dá principalmente a sensação de saciedade no paciente. É como se ela deixasse o estômago mais lentificado, o alimento ficasse mais tempo lá dentro, e com isso ele tem uma sensação de que o estômago está cheio. Claro que eu expliquei de uma forma simples, né? Mecanismos hormonais, envolve estômago, envolve cérebro, envolve eixos neurovasculares, mas de uma forma simples seria isso. Ela é aplicada semanalmente. Apesar de ela estar aprovada na Anvisa, ela ainda não está comercial, por causa do alto custo que ela tem. Não é uma medicação que a gente pode dizer barata, acessível, é uma medicação de alto custo. O custo estimado está em torno de $1.000 a $1.200, o que convertendo para reais dá mais ou menos R$7.000 hoje. Com uma duração média aí de 30 dias, às vezes um pouquinho mais, mas em média 30 dias. Então é um alto custo. Mas sim, os estudos mostram que ela tem uma perda de peso importante, em torno de 16% a 18%. O que é atingido por alguns métodos. Por exemplo, balão intragástrico, a gente fala entre 18% e 20%. Gastroplastia, 20%, 22%, 25%. Plasma de argônio, que é pós-bypass, né? Pós uma cirurgia bariátrica, quando o paciente apresenta reganho, em torno de 15% de perda de peso. Então, o IGOV, sim, tem uma perda semelhante aos procedimentos endoscópicos? Tem. Mas a vantagem é que ele pode ser associado ao procedimento endoscópico, né? Ele pode ser associado ao balão, pode ser associado à gastroplastia. Para quem está indicado? Aí depende muito, né? Não dá para falar que tem que colocar medicação junto com balão ao mesmo tempo. Às vezes coloca depois, às vezes coloca com pré-procedimento para perder peso e diminuir o risco cardiovascular. Então, a medicação ela vem hoje para tratar o paciente de forma isolada, com dieta, exercício físico, medicação, mas também tratar pacientes com procedimentos endoscópicos. Colocou balão, pode usar o Ozempic? Pode. Depende da fase, depende da indicação. Pode usar antes, pode usar depois, pode usar durante o tratamento. Então, o IGOV é a novidade quando a gente fala em medicação para o tratamento aí da obesidade. Não sei se o Murilo tem uma visão diferente, se às vezes é melhor, por exemplo, obesidade grau 3, passar alguma medicação antes, prescrever alguma medicação antes para diminuir o risco cardiovascular, ou se não, faz o procedimento, faz a avaliação cardiovascular, se estiver tudo bem, não tiver nada ali que coloque ele como ASA 3, por exemplo, poderia fazer o procedimento com toda a segurança e depois entra com a medicação. Então, a medicação ela é muito flexível, né? A gente gosta bastante, os nossos pacientes passam com a Tereza, a maior parte deles, e com o Murilo, para associar a medicação antes ou durante ou pós o tratamento da obesidade. Acho que dá para personalizar, viu, Thiago? Acho que não dá para criar uma regra única, mas essas opções todas elas são possíveis. Mas o que é bastante interessante, só para acrescentar no que você falou, que hoje a semaglutida, né, assim como a liraglutida, todos esses inibidores de GLP-1, eles estão associados à diminuição de risco cardiovascular, né? Diminuição de mortalidade, e não só em diabéticos, como era antigamente o que essas medicações eram usadas apenas para diabéticos. E hoje a gente tem que é uma coisa que a Endovita faz aí desde sempre, né? O tratamento da obesidade ele sempre tem que ser identificado com várias etapas, pelo menos 3, né? Que seria a abordagem inicial, diagnóstico, a escolha do melhor tratamento para perda de peso, e uma vez executado isso, um plano de manutenção aí de pelo menos 1, 2 anos, com toda essa equipe aí que já foi apresentada e que segura mesmo na mão aí dos pacientes, porque essas mudanças comportamentais elas são fundamentais, né? Muitas vezes associados a medicamentos, a outros procedimentos combinados. Então, usar todo esse arsenal tecnológico a favor ajuda demais no resultado. Tiago, a Tereza, por alguma situação, ela vai ter que fazer uma live só com a gente. Ela se lascou, viu? Porque ficou tanta pergunta aqui. O pessoal quer saber tanto de medicação. E realmente mistura, eu acho. então, aí
eu peço que eu convido ela, não aceita. Aí tá pondo que tá com alguma dificuldade, hein, Murilão? Então Ela vou não se ficar mistura, ela não se mistura, é difícil. Tereza é top demais. Então, Tereza, fica aí tranquila, ela tá super preocupada, mas não sei exatamente o motivo, que eu tento aceitar ela aqui direto, ó, foi eu aceitar e não entra. Então não tem problema, não é nada contra o pessoal você, viu, Tereza? Mas ela vai ficar um gostinho de quero mais aí pro pessoal, que é isso importante. A gente quer aqui mostrar hoje a equipe toda, a Tereza é a nossa endócrina, e que nos ajuda, porque chega no momento que tem o platô, né, Thiago? E aí a gente precisa associar. Veio umas perguntas que o pessoal falando, esses remédios depois eu vou engordar tudo de novo, se eu parar de tomar. Então, isso é bom que a Tereza vai explicar, porque isso não é inibidor de apetite, são drogas diferentes, que aí sim, os inibidores de apetite, eles podem ter um efeito rebote muito importante. Então, a Tereza sabe a dose que usar, o momento de usar, o momento certo. Essas não, são medicações que vão mexer com o metabolismo direto, ali da glicemia do paciente, e com isso leva uma perda de peso, mas não vai fazer o cara perder 20, 30 quilos. É isso que precisa entender. Então é sempre esse apoio, né? Você primeiro parte de um procedimento que leva uma perda de peso mais rápida, né? Mais segura, o balão é seguro, a gastroplastia endoscópica é super segura. Nossos pacientes estão aí acompanhando. Quem está na dúvida, que é importante é fazer uma avaliação médica, vai passar pela nossa equipe, vai passar comigo, vai passar com o Thiago, vai passar com o Murilo, e até ele ir lá para o procedimento, ele já está todo preparado para essa nova fase, que aí ele vai mudar o estilo de vida. E a gente precisa de equipe, porque a obesidade não tem cura, né? A gente sempre fala isso, o Thiago tem já essas dúvidas, algumas teses que está mudando em relação a isso, mas o mais difícil para a gente não é fazer vocês aí, pessoal, emagrecer. Todo mundo vai emagrecer, né, Thiagão? Mais de 4.000 balões, mais de 1.000 sutura. O duro é a gente depois fazer vocês se manterem magros. E aí, se manter magro é essa equipe. É o nosso cardiologista controlando a pressão, te apertando se você ganhar um pouquinho de peso, que tem que emagrecer mais um pouquinho. O acompanhamento com a Nutra, a psicóloga, o estilo de vida, de você mudar esse seu estilo de vida. E aí a Tereza entra no jogo também, que nos ajuda a controlar quando está difícil. Então, sempre é importante o paciente entender que nada é milagroso, né, Tiagão? O cara às vezes chega lá pra gente, vou me livrar, né, mulher? Vou me livrar de tudo, nunca mais vou ver comprimido na vida. Não. Se você dá umas escapadas, escorregar, nós vamos te apertar, não vou deixar você de 100, foi para 60, nunca mais vai voltar para 80. A gente tem que apertar e, se precisar, usar. Agora, quando o paciente já sabe disso, ele vai, né, Thiago? Ele vai para o procedimento. Ele está consciente que o maior problema é reganho. Quando ele tem o reganho, graças a Deus, a gente tem esse relacionamento com os pacientes que sabem disso. E o mais importante, a gente tem como tratá-los novamente, por medicação, por reestrutura. Né, Thiago? Então, acho que a gente tem que deixar esse recado aí. Infelizmente, a Tereza vai ficar para uma próxima live. E vou deixar aí o Murilão dar essas últimas palavras. Você também, Thiago, que a gente vai encerrar daqui a pouquinho para que essa live possa ficar sendo replicado. O pessoal da Rojas, a Raquel está acompanhando a gente aí, as meninas vão fazer de tudo para chegar essa live. E acho que voltamos às nossas lives, né, Thiago? Na hora que vai organizar, fica todo mundo ali, nossa, vai ter. Mas na hora que começa, ó, de repente acaba, né, Thiagão? Acho que as lives têm um espaço grande, né? Elas cresceram muito na pandemia, depois esfriou um pouco, mas hoje em dia está voltando, né? Tem que ter uma frequência as lives, né? No sentido de informar o paciente, trazer novos pensamentos, novas opções de conduta, né? Sempre quando tem alguma live, eu procuro alguma palavra, alguma frase de alguém, né? De alguém que está participando, para no final a gente resumir e encerrar. A palavra que eu mais achei que se adequa hoje é a palavra que o Murilo falou, que o tratamento é personalizado, né? O paciente chega na nossa frente, a gente não sabe exatamente o que a gente vai propor para ele. A gente vê um pouco da história dele, vê um pouco dos objetivos que ele tem, dos desejos que ele tem, para a gente poder orientar e encaminhar para o melhor tratamento possível, que tenha o melhor resultado possível, mas sempre com a equipe multidisciplinar. Né? Sozinho, praticamente, a gente não consegue tratar nenhum paciente, não consegue chegar no objetivo que o paciente quer. Talvez chegue naquele momento, mas se a gente pensar a longo prazo, a gente pode dizer que a gente vai falhar se a gente estiver sozinho. Então, hoje eu peguei a palavra do Murilo, acho que todo o tratamento da obesidade ele é personalizado. Não dá para passar medicação para todo mundo, mas também não dá para falar que não pode usar medicação ou que o balão é melhor que uma medicação, ou que uma dieta falha,
A gente sabe que tem pacientes que têm um metabolismo melhor para carboidrato, outros não toleram proteína, outros não podem proteína. Então, acho que a dieta e o tratamento da obesidade ele é personalizado, mas personalizado com toda a equipe multidisciplinar. Aí sim, eu acho que é o melhor caminho. Legal, Tiagão. Obrigado, Murilo. Bem-vindo às lives, viu? Obrigado, É obrigado. meio tímido, tá? Mas Conte vai comigo, participar. adoro live. A esposa lá, a Cíntia, já arrebenta nas lives, agora é sua vez. Agradecer a todo mundo. Suelen também entrou aqui, viu, Tiagão? E deixou um recado importante para finalizar que a obesidade é um dos principais fatores para desenvolver câncer. Então, isso também é um bate-papo para uma próxima live, colocar o pessoal da CEON, que está junto com a gente hoje, aqui para a gente falar sobre obesidade e câncer. Então, maravilha, obrigado a todos, uma boa noite, obrigado pelo tempo que dispôs, obrigado ao pessoal que comentou, que participou, equipe, Raquel, Dani, Angeliquinha, muito obrigado. E Tereza, eu tentei, juro, mas vai ficar para uma próxima, já vamos programar aqui. Valeu, boa noite a todos, até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.